Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Plástica na Real. Eu sou Gisela Pontes. Eu sou Irene Dyer. E eu sou Bárbara Machado. Nosso tema de hoje é sobre rinoplastia. E o nosso convidado especial é nada mais, nada menos do que o Volney Pitombo, presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, palestrante internacional, chairman do Rino em Rio, ou seja, o nome realmente dispensa apresentações, e o nosso querido amigo. Obrigado. Bom, Pitombo, antes da gente entrar no assunto de hoje, que é palpitante, né? Rinoplastia é um assunto bastante desafiador. Eu queria saber como é que está sendo a presidência da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, quais os maiores desafios que você está encontrando nesse momento, né? Estava conversando sobre a questão da residência médica. Dá uma palhinha para a gente aí. Sim, primeiro eu quero agradecer o convite gentil de estar privilegiado de estar entre três grandes estrelas da cirurgia plástica, que muito me honra, e dizer que é um prazer enorme falar sobre um assunto que nos une e que fascina, que é exatamente cirurgia plástica. A presidência realmente é um desafio, ao mesmo tempo é uma maneira da gente fazer um trabalho por todos nós. A presidência, nós temos grandes projetos, eu montei uma equipe que tem me ajudado muito, e essa equipe nós temos feito umas modificações que já se pode ver o resultado. Por exemplo, internacionalização da cirurgia plástica. Ora, nós temos aqui talentos, como poucos países têm talentos de cirurgiões como nós temos aqui. Verdade. Então, esses talentos precisam ser mostrados ao mundo. Claro que nós vamos, como vocês já estão habituados, fazer palestras no mundo inteiro, mas isso precisa ser em grande escala. Para isso, nós somos a segunda maior associação de cirurgia plástica do mundo. A primeira americana, a segunda é a nossa. Isso é muita coisa. Além disso, nós temos já uma credibilidade e um prestígio formidável. Entretanto, nós não temos tanta divulgação como deveríamos ter. Então, agora, nós vamos ter, nos grandes congressos internacionais, nós vamos ter um stand da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, levando a Revista Brasileira de Cirurgia Plástica, convidando os estrangeiros para ser nossos sócios correspondentes e divulgando o trabalho. Vamos levar um grande monitor com todos os nossos membros, especialmente aqueles que fazem palestras e com vocês, tudo, para mostrar a toda a comunidade internacional a grandeza dos nossos cirurgiões. Então, isso já é um passo grande. Sim, já é uma grande modificação. E você tinha comentado, que gerou bastante polêmica essa semana, o assunto, né, dessa nova diretriz do governo com relação à residência médica. E a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica fez, através, né, da sua pessoa, um posicionamento. Explica melhor para o pessoal que está na residência agora como isso funciona e no que implica, né? É verdade. Eu achei uma coisa meia impulsiva. Isso é um estudo maior, essa resolução, que praticamente acabava com o nosso controle sobre a residência médica. A qualidade profissional de quem vai ao mercado. Exatamente, a qualidade. Isso seria feito por técnicos. Ora, ninguém melhor do que nós, professores, os membros da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, para gerir. Imagine você que nós temos 75 serviços credenciados, serviços que nós credenciamos, nós colocamos um curso curricular, existem os regentes, como Gisela, e então, no Rio, aqui, e outros, e de forma que nós temos um controle sobre esses residentes e damos uma qualidade de formação excepcional. Isso é constantemente avaliado com provas, com concursos, com informação científica que enriquece o conhecimento. No momento que isso passa para técnicos, nós perdemos o controle. Eu li isso como praticamente acabaria com a residência médica. Seria curso de pós-graduação, se ficasse dessa maneira. Não acredito que vai adiante, não. Já tem hoje uma resolução, como isso é um assunto político, e nós, claro, protestamos já, uma nota de protesto, foi protocolado, e outras entidades também, não só cirurgia plástica, todas, cardiologia, dermatologia, todas elas, acharam aquilo uma coisa absolutamente surreal. Já está se repensando em revogar essa determinação, que é uma atitude muito acertada isso, né?
Claro, é porque não faz sentido, né, você ter uma Não. pessoa que não tem o conhecimento. Eu não digo nem que não seja médico, que não seja da área. Como é que você vai opinar se você não é um especialista para entender qual a melhor formação, né? A gente tem aqui pessoas que têm sempre a preocupação com a boa formação de residente. Irene tem os residentes do serviço, Gisela, né? Todos os residentes que já passaram pelas nossas vidas, lá no serviço professor Pitangui também, e as pessoas que te visitam. E a gente tem uma preocupação em dar uma qualidade de informação e de formação técnica, né? Além disso, nós testamos essa informação com provas anuais, os residentes têm toda essa orientação, e eu acredito que a qualidade de profissionais, especialistas, que nós formamos anualmente aqui é da mais alto nível. E a qualidade de aprovação, imagina você que fizeram 300 provas, foram aprovados quase que 280. Você imagina a quantidade de alunos que se tornaram especialistas em cirurgia plástica e que são realmente profissionais confiáveis, porque têm o mais alto nível de educação científica, ética, de excelência, e isso eu chamo proteção ao paciente, segurança do paciente. Nós estamos com um lema na sociedade agora, que eu gostaria que vocês gravassem bem. A Sociedade de Cirurgia Plástica vai ser: sua segurança começa aqui. Então, quando você começa a procurar um cirurgião de cirurgia plástica, vê se ele é especialista em cirurgia plástica, da Sociedade de Cirurgia Plástica. Porque realmente todo médico, acredito que é o primeiro dever a segurança do paciente. Mas nós, como associação, nós focamos mais nisso, de uma maneira mais científica, incisiva, com conhecimentos e renovação atualização dos nossos conhecimentos quase que diária, não é? Sim. Eu lembro de um episódio que a gente teve, né, que a Irene colocou isso muito bem, da importância de você procurar um profissional qualificado para não ter a desarmonização que está acontecendo aí fora, né? Hoje em dia as pessoas procuram muito o profissional pelo que ele mostra no Instagram. Eu sempre falo muito isso. Talvez a gente que tem bastante bagagem devesse mostrar mais. Eu sei que também é uma deficiência nossa. Mas é importante que a população entenda que não é só o que está aparecendo ali. A chancela da sociedade é uma coisa super importante, né? Então, você procurar alguém que é da sociedade, que é membro, que trabalha com ensino, com a divulgação de conhecimento, super importante. Isso é um tópico tão sensível, porque hoje o que eu vejo é uma banalização da medicina. Sim. Isso chega a ser revoltante, porque o médico tem como prioridade cuidar do paciente, procurar o melhor para o paciente, e qualquer especialidade. Nós procuramos sempre o melhor. Em primeiro lugar, está a segurança do paciente e vou ver o melhor que eu tenho de mim para dar ao paciente. Isso é a prerrogativa do médico. É quase divino, não chega assim, mas é quase divino, porque é um privilégio entrega, você né? cuidar disso. Isso que é uma vocação, por isso que nós todos cuidamos da medicina. Se você não tiver humanismo, você não é médico. Você tem que amar o ser humano, cuidar, proteger com todos os seus conhecimentos e todas as suas emoções também. E eu vejo hoje que o corpo humano se tornou alvo de especulação financeira, Irene. Isso é uma coisa que me preocupa muito. Eu lembrava há pouco tempo, um recente passado, com o meu paradigma, Dr. Ronaldo Pontes, professor Ronaldo Pontes, querido amigo, nós conversávamos aqui e ele não usava o conceito de formado. Eu dizia: ô Ronaldo, que história é essa? Você não usa o conceito de formado? Não se usa isso hoje. Ele disse: não, eu sou um romântico, eu gosto do paciente, eu gosto de fazer medicina com romantismo. O romantismo dele exatamente é esse cuidado. Gente, se um médico vai cuidar de mim, vai dar o melhor de mim, para que eu vou ter que assinar um papel dizendo que ele é obrigado a cuidar de mim? Não existe. Você vê como as coisas se conflitam. E se modificaram, né? Modificaram, né? Nós hoje vivemos outra época. Vivemos uma época, você citou muito bem, do Instagram. Em qualquer pessoa é estrela no Instagram. Você não sabe. Então, e as pessoas vão até procurar as pessoas desinformadas. É por isso que nós, que temos posições de destaque dentro da comunidade, temos que informar as pessoas. Eles vão procurar os profissionais pela quantidade de seguidores. Sim, isso é uma coisa mais surreal que eu imaginei. É a mais equivocada, né? Você não tem como provar.
as pessoas botam um resultado que quer, muitas vezes até maquiado, muitas vezes até Photoshop, coisa parecida. Fotos manipuladas. Entendeu? E manipulada e consegue impressionar a pessoa. Não, mas olha aqui, tem não sei quantos seguidores. Então, isso é um trabalho que surgiu com a internet, que é muito boa, diga de passagem, mas eu acho que tem que chegar a um equilíbrio ainda. Está um pouco exagerado essa tendência e essa mal orientação para procurar um profissional. É uma coisa que eu acho interessante que talvez a sociedade pudesse fazer, e você já que está com o poder de fazer isso, era a própria sociedade produzir bastante conteúdo. Porque é aquele conteúdo que tem a chancela de todos os colegas. Então, por exemplo, eu vou explicar o que é uma harmonização facial. Isso tinha que vir da sociedade, que ela explica, e olha, a Sociedade de Cirurgia Plástica diz que é assim. Isso eu acho que seria bem interessante. Não, isso já está, começou já. Nós contratamos uma firma de São Paulo, chama branding, esse termo é muito comum da sociedade, mas ela vai focar em exatamente isso, em informações, no mídia social, para poder dar vitrine aos nossos especialistas, aos nossos médicos. Então, ela vai focar nisso, mostrando realmente quem é qualificado e por que é qualificado. Porque ele diz que é, porque ele atravessou toda uma sequência de conhecimentos imenso e até hoje ele não para de estudar, que ele quer o melhor para o seu paciente, é o prerrogativa do médico, né? E ela vai trabalhar nesse sentido para poder colocar em todas as mídias sociais os nossos membros e mostrar o que eles fazem, inclusive com pré e pós, que agora, com a nova resolução, mudou, porque antigamente nós estávamos presos. Muitos pacientes chegam no meu consultório, Irene pergunta, você não tem alguém para me mostrar o pré e pós? Nessa altura da minha vida, gente, eu já operei alguns pacientes, sabe? Não é? Os cabelos brancos, eu já tenho alguns, vai na revista, tem algumas celebridades, mas eu não tenho guardado aqui, eu digo assim, a paciente não me autorizou, mas os pacientes, por que querem? Porque elas veem os outros botar, mas A, B, C e D, bota pré e pós, tem lá, coisa e tal. Eu disse, olha, não é assim, nós todos, você vê, nós da sociedade, nós estamos num certo constrangimento, porque nós estamos nos adaptando ainda à nova resolução. Vamos ver como vai ficar essa resolução. Eu acho muito bom que isso aconteça, porque vamos competir no mundo inteiro, é assim, não vamos ficar para trás, mas não é fazer uma coisa ilegal. Você até então, nós não éramos autorizados a fazer isso pelo Conselho Federal de Medicina. É importante que saiba, não é uma decisão nossa. O Conselho Federal proibia colocar dessa maneira. Sim. Hoje mudou. Então nós estamos esperando essa resolução, quer dizer, essa resolução já tem, essa adaptação para começar, que é interessante, eu acho que o paciente tem que ser informado, o monitor informa, sempre foi a favor, mas seguindo, né, o fluxograma. Aproveitando esse gancho aí, você faz simulação Faço. pré e pós para o paciente? Eu faço. E eu aconselho a fazer, porque é importante o paciente saber que aquilo não é uma garantia de resultado. Pode ficar pior, pode ficar melhor, não é. Mas aquilo dá uma ideia de como pode ser modificado. Alguns pacientes gostam de dar uma opinião, eu quero mais arrebitado, eu quero mais baixo. Eu lembro que quando eu comecei a fazer rinoplastia, faz alguns anos, na época do professor Petangui, usava-se uma máscara de gesso. Sim. E aquela máscara de gesso, a gente esculpia o nariz na máscara de gesso, claro que era só o perfil que vinha naquela ocasião, e às vezes mostrava até o paciente, olha aqui, ó, que beleza, mas que maravilha. Era um trabalho enorme, botava o gesso no rosto do paciente, depois fazia aquela máscara, tirava, esculpia, se usava, era da escola alemã, que nós seguíamos, aquela coisa toda. Mas os tempos são outros. Hoje tem vários programas. Eu uso o Vectra, que eu acho muito interessante, mas tem vários programas em que eles são 3D, são tridimensional. Então você roda o rosto, você faz. E como educação é interessante no paciente, porque ele vai ter uma ideia de como vai ficar o nariz. Alguns pedem para fotografar, eu não deixo. Eu posso fotografar para ver meu marido? Eu digo, não fotografa não. E algumas a gente acaba deixando. Olha, você promete que isso aqui está escrito, ó. Simulation, não. Mas uma coisa interessante nesse sentido, eu queria saber a tua opinião. Sem criticar ninguém, não estou criticando, até porque eu tenho vários amigos que têm
esse tipo de conduta. Quando a gente vê o nariz que você operou, tem várias celebridades que você operou, inclusive qualquer um pode ver na televisão. Assim, não tem aquele negócio assim, esse nariz foi o Pitombo que fez. O que que a gente percebe? Que aquele nariz, ele é harmônico com a face da pessoa. E eu acho isso muito legal. Eu estava vendo até uma residente que você operou há pouco tempo, eu estava olhando ela e falei, nossa, como esse nariz, ele tá combinando com a face dela. O que a gente vê hoje, uma vibe muito grande, principalmente vindo do lado dos otorrinos, que estão operando super bem, que a gente sabe, é aquele nariz molde. Ele é um molde. Ele é igual. A gente olha e fala assim, foi fulano que operou. Eu sei, porque o nariz é igual. Todos iguais. E os pacientes, eu tenho recebido pacientes que procuram isso. Ele vem com a foto e fala, eu quero esse nariz aqui, que é assim. O que você pensa sobre isso? Eu penso, em primeiro lugar, nós precisamos entender que o nariz é uma feição que está adiante do plano facial e que é o primeiro toque que você faz, que é o nariz. Quando vê uma pessoa, você é capaz de fazer uma ideia do nariz no momento que você vê a pessoa. E ela é a única operação que, isolada, ela é beleza. As outras operações realçam a beleza, diminuem um pouco a antiestética, mas o nariz realmente ele revela a beleza, porque ele está no centro do rosto e ele age como um maestro, ele tem que ser harmônico. Então é muito comum você ver, às vezes, uma pessoa querendo um nariz e ela pensa que aquele nariz é bom para ela, no entanto, é bizarro. Eu fiz até uma simulação e coloquei narizes de estrela de Hollywood, Angelina Jolie, Nicole Kidman, e outros. E misturei as coisas bonitas, ficou uma coisa horrorosa, ficou bizarro. Porque as feições são bonitas. Aí eu digo para você também, o lábio, o queixo, os olhos, naquele tipo de rosto. Nós sabemos disso, como cirurgião a gente sabe disso. Procura sempre, não é, harmonizar. O nariz, como está na parte anterior, é crucial que ele obedeça aqueles detalhes das feições para ele ficar bonito. Então, cada pessoa tem um nariz perfeito para ela. Não existe nariz perfeito, existe para aquela pessoa. Então, da naturalidade vem exatamente a beleza. Então, isso é um trabalho que a gente tem que mostrar, especialmente para os adolescentes, pessoas talvez com mais conhecimento, porque tem uma ideia distorcida. Existe uma ideia, você falou muita atenção, hoje está se usando muito, os narizes muito pontudo, porque se usam muito enxertos. E eles acham que com isso, alguns pacientes ficam felizes, mas a maioria eu acho que fica um pouco exagerado. Isso não é o sinônimo de beleza. Eu acho que cada rosto tem uma beleza, e aí entra o nosso senso artístico, que vocês também têm muito. Todos nós temos muito, por isso que a gente tem essa vocação de saber equilibrar isso de uma maneira mais suave. Por exemplo, uma cirurgia que se usa muito, a cirurgia, tanto faz aberta como fechada, mas aberta se usa muito enxerto. Quanto mais você usa enxerto, mais invasivo você é. Eles são importantes, devem ser usados, mas quando tem necessidade. Sim. Então, essa dosagem é que eu acho que reside na beleza maior, Irene. É você saber exatamente esse ponto harmônico, fazer cada nariz para cada rosto. Porque acaba você interferindo também, muitas vezes, na função, né? Quando você entra com a questão, né? Você tira, porque a gente imagina o nariz é uma estrutura tridimensional que tem toda uma funcionalidade e mobilidade. À medida que você vai trocando cartilagens por cartilagens mais rígidas, eu escutei de um otorrino, que é diretor de um segmento de um hospital, ele comentando do número de pacientes que estavam vindo com queixas funcionais em função exatamente da mudança da consistência da cartilagem, né? Quando você pega e modifica a rigidez, você tem toda também uma mudança até do turbilhonamento do ar quando entra para a árvore respiratória. Exatamente. Essa parte funcional, você faz, tem alguém que faz na sua equipe, como é que funciona? A parte funcional do nariz é complexa mesmo. O nariz todo tem uma complexidade natural dele, que é um nariz com uma estrutura pequena, 1 milímetro
significa o sucesso e o insucesso. De diferença, muita diferença. É incrível, mas é verdade. E nós não temos controle. O que nos cria angústia é que não temos controle desse milímetro. Muitas vezes a cicatrização, muitas vezes a própria pele do paciente foge desse milímetro. E nós assumimos a responsabilidade. O fluxo de ar que entra e sai do nariz é governado não só pelo septo, como pelas válvulas nasais. As válvulas nasais é conhecimento muito nosso também, a gente conhece, digo, cirurgia plástica, não é? Conhece muito e precisa de enxertos, sim. Às vezes nós temos que modificar, nós temos duas, temos a interna e a externa. Essa daí eu faço e coloco também na parte septal anterior. Eu uso sempre o otorrino para fazer o septo posterior, porque um dos fatos que interfere muito na respiração, na boa respiração, é os cornetos, são as conchas nasais. E essas conchas, eu gosto que eles, que têm, como as amigas, né, eles trabalham naquela área ali, então eles vão lá e machucam um pouco, não é nada especial, mas eu gosto de dividir, botar uma equipe maior, eu tenho um otorrino na equipe, e ele trabalha com eles, vai lá nas conchas, machuca o doutor nas conchas, às vezes corta um pedaço, ele faz o que tem que fazer, porque a passagem de ar é fundamental para que seja perfeita, senão fica uma operação incompleta. Mas ela precisa não só do septo, como das válvulas nasais. Então, você vê que é um trabalho em conjunto, tem que ser feito para adquirir sempre o melhor para o paciente. O professor Ptangui sempre dizia que você deve entregar para o especialista a especificidade. E se você pega as tomografias atualmente, a grande maioria dos pacientes vem com relato de sinusite crônica, com cistos, né, nos seios paranasais. Então, a pessoa não pode esquecer que isso o cirurgião plástico não vai dominar. Um desvio de septo mais grave, né, é muito complicado, né? Muito sábio, é isso que eu digo. Então, é preciso que você tenha... Eu sempre... Eu estava vendo antes uma entrevista com um cirurgião geral corrigindo. Nós sabemos corrigir hérnia. Gente, nós aprendemos todos, fizemos 3 anos de geral, se a gente não soubesse atuar, era uma vergonha. A gente fez vesícula daquela maneira aberta, mas eu não faço hérnia. Quando tem uma hérnia, mas eu prefiro que abra, ver um cirurgião geral que abra banhador reto, ele fez de uma maneira tão... faz por dentro agora com vídeo, quer dizer, é importante ter a colaboração dos colegas, não? Isso é enriquece muito o trabalho. Excelência de resultado. Principalmente que antigamente tinha digamos assim, uma política quase, sei lá, dos otorrinos em fazerem a retirada dos cornetos em excesso. Quer dizer, eu recebia muito paciente que era síndrome do nariz vazio, quer dizer, que eles tiravam tudo e ficava difícil de corrigir. E atualmente os otorrinos também aprenderam muito, eles têm uma outra abordagem e isso facilita realmente a atuação em conjunto, é absolutamente perfeita. O paciente ele já acorda da cirurgia respirando bem, ele já acorda com uma boa sensação, quer dizer, antigamente tinha tampão de gás, quer dizer, hoje em dia são os splints, quer dizer, uma evolução muito grande, né? Você tem toda a razão. Eu acho que o trabalho... Você falou do otorrino também, nós temos especialidades afins, otorrino e dermatologia, que nos ajudam muito. Sim. Nós sabemos fazer peeling, mas eu acho tanto de mandar para o otorrino fazer peeling, para o dermatologista fazer peeling, aquelas cremes, aquela baga, mas eu gosto de fazer, todo mundo sabe fazer. Não é essa questão. A questão é que seja uma pessoa qualificada. Se o otorrino se qualificar a operar o nariz e fizer diaclino, ele pode operar muito bem. O que nós estamos achando, até pelos não médicos, falamos antes sobre banalização, é que há várias pessoas que não é qualificada, que não estudou aquilo, apenas atraído por uma questão, enfim, financeira, ela vai e começa a fazer uma operação que ela pensa que tem o controle quando não tem. Isso é que nós devemos alertar a população. Mas sendo qualificado, não vejo não. Até me chama a atenção, você falou uma coisa interessante. A gente saiu na internet, né, um caso em que a paciente ficou praticamente sem narina, né? Foi reduzir a narina e fizeram uma rotação profissional, não médico, né? E aí a gente volta àquela questão lá do início, né, de ter preocupação. Você lembrou bem, Bárbara. Você imagina, as pacientes hoje sabem tudo, né? Elas hoje, Google, sei lá o que, elas entram com técnica. Então, acho que toda cirurgia plástica, vocês imagina no nariz. Então, todo mundo é mais ou menos expert. Chega lá dizendo, é assim, é assado. E teve um desses que fez a tal do alectomia.
Sim. Então, a aleectomia é uma operação aparentemente simples. Você tira um pedaço da asa, dá 2 pontos e acabou. Só que ela faz parte de um conjunto. O nariz, tão pequenininho, é uma operação, quando você mexe em qualquer unidade do nariz, você interfere na outra. Se você mexer aqui na raiz, você vai interferir aqui na espinha nasal. Mas como isso acontece? É dinâmico. Se você raspar o dorso, a ponta levanta. E assim por diante. Então, quando a pessoa faz a aleectomia isolada, gente, isso é um coisa bizarro. A aleectomia já é um nome errado, eu gosto de asaplastia. Por quê? Porque ela faz parte de uma plástica maior e não só retirada do pedaço da asa. Quando você tira, ele fica amputado. Sim. Então fica uma coisa absolutamente... É um pensamento até leigo, né? Eu vou fazer Qualquer assim, pessoa, pois mas é. tá bom. Porque aqueles narizes que chama de batata, né? Aquele grande nome paciente grande, pede, né? tirou. Mas não é, quando tira, você tem que mexer na ponta, tem que mexer no dorso, mexer do lado, para que haja de novo, uma harmonia, que a beleza vem do equilíbrio das partes. Vem exatamente da harmonia, do equilíbrio, e você mexer em cada área um pouquinho, porque no todo parece que não mexeu em nenhuma. É como uma roupa. Uma roupa fica bem em você que não está combinando. Você vê ela com um traje muito bonito, a Bárbara, a Irene, porque está combinando. Se você botar, por exemplo, uma camisa vermelha aqui com marrom, ia ficar uma coisa... A camisa é bonita, a saia é bonita, mas não combina. Então, essa ideia tem que ser primordial e é crucial para um bom resultado. E também tem a questão da autoimagem, né? Porque às vezes a gente idealiza uma coisa internamente e nem tem muita consciência. E o nariz, como é o centro da face, é o nosso primeiro ponto de identificação. É o olhar, o nariz e depois vem a boca, né? Na hora que mexe em uma, parece que você desarranjou o todo, né? É impressionante como esse equilíbrio é muito delicado. Às vezes a pessoa chega e fala assim, não, mas o meu nariz eu não quero nada, eu só quero fazer isso aqui, né? Ou só fazer isso aqui. Agora, uma coisa que é problemática também hoje em dia é o celular, né? A imagem que o paciente tem, o resultado da cirurgia e o resultado da imagem do celular. Quer dizer, a câmera, ela distorce completamente o nariz, ela distorce... eu falo até para o paciente, quer fotografar o seu nariz, pede para alguém te fotografar, porque a selfie é infernal. É infernal para o paciente tem uma ideia de uma ponta e aí sim... buscam esses resultados, usar a palavra do nome, que é bizarros, de ponta de nariz extremamente fina, porque a imagem que eles têm é distorcida da realidade com a câmera do celular. Né? Em termos de técnica, por exemplo, tem a técnica aberta, tem a técnica fechada. A sua técnica, que é a técnica da alça de balde, que é muito conhecida por todos nós, me fala um pouquinho sobre ela. Como é que isso acontece? O fechado é melhor? Como é que isso funciona? É um tópico forte, foi muito bom, Gisela. Deixa eu pegar essa história sua, porque eu gostaria que todo mundo... Gente, evita foto de celular. Foto de celular, o celular tem uma câmera que se chama fisheye, que é uma câmera própria mesmo para uma coisa portátil. Nós, quando fazemos fotos dos pacientes, nós usamos um estúdio profissional, câmera, lente, que a gente quer uma coisa ipsiliter, uma coisa que mostre exatamente clara, translúcida. Alguns usam até profissionais fotógrafos para ter essa ideia. Então, de maneira geral, como é tão simples, tão bem, a pessoa, mesmo com boa iluminação, tira uma foto, por mais perfeita que seja, ela está distorcida. Pode ser muito bonita ou muito feia, não é verdadeira. Vocês notam que a pessoa, geralmente essas fotos, quem faz, não é outra pessoa, que é pior ainda, é o tal do selfie, que o selfie ou destrói, embeleza todo mundo. Mas o selfie, eu nunca vi ninguém fazer um selfie assim. Sempre faz assim, 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 procurando a melhor posição. Eu nunca vi a pessoa fazer uma selfie numa posição assim aristocrática, digna, elegante. Não, sempre faz se entortando tudo porque a câmera distorce. Mas a foto, para analisar a cirurgia, ela faz certa. Então é importante ter essa noção e não usar. É uma das grandes fontes de dismorfismo na cirurgia plástica. Exato. Né? Você sabe, Irene, engraçado, a gente é fascinado pelo nariz, mas isso é verdade. O paciente, antes do nariz, ele se examina no espelho.
Depois de operar o nariz, ele usa na lupa para examinar. Há uma mais mudança complicado, né? mais complicado. Eu lembro uma vez, Marcelo Dayer comentando assim comigo, olha, foto de face, você tem que tirar entre 80 centímetros a 1 metro. E ele tem toda a razão. O que a pessoa faz? Vira a câmera. Imagina, eu tinha que ter um braço enorme, né? Para estar fugindo das distorções que automaticamente acontecem. E é muito engraçado, porque a paciente pega, ela faz uma selfie, olha como eu estou agora, e abaixa o nariz e fala, não, essa não é a posição. Assim, se eu me olhar, eu quero me operar ontem, né? Eu acho de bom. uma série de coisas. Né? É bom a gente chamar a atenção sobre isso, porque o senhor não tem noção do que nós estamos falando. Você lembrou muito bem. A cirurgia do nariz é uma cirurgia fascinante e desde os anos 80 ela sofreu uma modificação muito importante, que foi o retorno à cirurgia aberta. Cirurgias são duas, como nós sabemos, é fechada, quer dizer, cicatriz toda interna, não tem cicatriz externa, sem cicatriz. Isso é bem instagramável, né? A fechada, agora a preservadora e a aberta, onde se faz um pequeno corte, que a cicatriz é imperceptível. As pessoas ficam discutindo, brigando, mas é imperceptível, claro, com o requinte que nós fazemos, todos nós, chama aberta. Tem indicação para uma e para outra. E eu acho que é como a própria cirurgia de face, de mama, que nós fazemos todos, é o paciente que vai dizer qual é a melhor técnica para ela, não é você que escolhe. Tem pacientes que é perfeito, nariz perfeito, só com a cirurgia fechada, quer dizer, sem cicatriz externa, eu tenho uma experiência grande nisso, você falou bem, e os pacientes que precisam de ser aberto. Como é que você sabe isso? Nós temos uma classificação, tem até um livro agora que saiu, do Ashkenazi, da Califórnia, e nós escrevemos um capítulo em que eu faço uma classificação, porque o nosso nariz brasileiro é um nariz global, porque é uma mistura de raças. Então, nós operamos nariz aqui, nós cirurgiões, nós operamos em qualquer lugar do mundo, porque nós temos todo tipo de nariz aqui. Ele só tem um tipo lá, eu digo, aqueles grupos, não é? Nós aqui misturamos, e essa mistura veio do branco europeu, negro, vindo da África, e do índio, nativo. Então, isso dá diferença entre a pele, que nossa pele tem variações, tem pele fina, média e grossa, e tem a cartilagem que tem boa sustentação, que é a forte e fraquinha. Então eu fiz a classificação. Geralmente, quanto mais grossa a pele, quanto mais espessa a pele, mais fraca, frágil a cartilagem. É o oposto, né? Oposto. Muito interessante. Isso é curioso. Então eu mostrei por várias coisas nesse livro. Saiu uns 3 meses, no Brasil breve aqui. Mas então qual é a ideia? A ideia é o seguinte: quando nós temos um nariz, onde nós vamos fazer alguns enxertos que precisamos reforçar, chamada estruturada, o ideal é fazer aberta. Embora a outra possa fazer também a fechada, mas você tem mais controle com a aberta. Tem mais controle. E quando a cartilagem é média, ou é boa a cartilagem, a pele não é tão grossa, o paciente é candidato a fazer fechado. As duas têm vantagem e desvantagem. Eu acho que a fechada é mágico. Eu acho é mágico. É a beleza da rinoplastia. Os cirurgiões mais experientes, eles amam a fechada, os pacientes também, não precisa dizer. Primeiro, é pouco invasivo. Depois, as modificações são sutis. E a tendência, aí já é uma previsão minha, é nós voltarmos a fazer fechada, quando a gente dominar daqui mais alguns anos, 20, 30 anos, nós vamos estar lá para fazer. Mas a verdade é que a aberta é perfeita quando bem indicado, e nós estamos agora com uma ideia dos enxertos. Os enxertos nós utilizamos, e é bem indicado os enxertos também. Nós utilizamos o enxerto do septo, utilizamos da orelha e utilizamos da costela. Há uma tendência aqui nossa de fazer muito da costela, é uma tendência passageira. Eu acho que a costela deve usar e pode ser usada, mas em condições especiais, não rotineiramente. É invasivo, é um enxerto que eu particularmente acho que ele é mais difícil de vascularizar. Eu não tenho um estudo científico disso, mas eu noto meus pacientes quando eu faço.
e observo isso. E causa, claro, mas fica mais duro, mobilidade, uma série de coisas. E, como toda cirurgia, quanto mais simples a cirurgia nós fizermos, melhor para o paciente é. A cirurgia do septo é o ideal, mas às vezes não tem o suficiente. A orelha tem um problema, que a orelha é mole, é curva, é flácida, não é muito bem. Nós temos recurso de fortalecer isso com pontos de nylon U, chamado ponto de Gruber, que ficam e qualifica essa cartilagem para ser usada. Na costela, só em últimos casos eu uso, nariz extremamente danificado, quando eu tenho que compridar. E aí começam, né? Enxerto de extensão septal, chamam do SEG, Septal Extension Graft, que você bota na frente do septo, aquela coisa para o nariz crescer, aí ele fica pontudo. E de volta, o importante é a indicação, a gente escolher a melhor técnica, claro, ter domínio de todas elas, escolher a melhor técnica para o paciente. Então, o paciente vai ter a técnica ideal para ele, e não fazer uma só para todos, que eu acho que isso é um princípio básico cirúrgico. Não? E essa questão aí das cartilagens, o grande problema que a gente tem é o comportamento imprevisível. Eu acho que o grande desafio da cirurgia de nariz é que você tem uma estrutura extremamente pequena, delicada, com comportamento tridimensional em todas as esferas, né? E aí quando você entra com um elemento cartilaginoso que vem de outra área, como você disse, da orelha, que tende a curvar, a da costela me chamava a atenção, porque às vezes você faz a dissecção, pega a costela retinha, quando você vai tirar o enxerto, daí a pouco você está olhando para ele, ele está umedecido, ele começa a envergar. E aí eu fico imaginando, né, como é que você vai garantir isso. E isso a gente coloca para o paciente, a gente explica, a pessoa entende no momento inicial, mas depois esquece. O esquecimento até entendo como natural, mas assim, nós somos um tecido vivo 100%. Nós temos trilhões de células que cada uma tem uma vivência única. Tem um vídeo até lindo, não sei se vocês já viram, agora falando de Instagram, né? O vídeo do Instagram, em que o barulho das células trabalhando, né? Da cada unidade. Isso, tudo. Então você imagina o universo de células que não estão concorrendo para que uma cicatrização caminhe numa direção ou de outra. Aí vem uma pergunta, entram aquelas pacientes que são super perfeccionistas, né? Que olham já com a lupa antes de operar. O que o Pitombo faz? Quando chega essa paciente que, não, doutor, olha, esse lado tem 1 milímetro aqui. Como é que é? Todos nós sofremos com isso, nós temos essa experiência. É uma operação fascinante, porque eu tinha uma pessoa que dizia que era brain surgery, que a nariz é a cirurgia do cerebral. Você fala no nariz, você mexe no cérebro. Porque as pessoas modificam tanto para o bem. Eu vejo que a pessoa modifica a vida, quando ela tem que aceitar. A autoimagem, gente, é muito forte. Não há nada mais poderoso do mundo que você está bem com o seu corpo. Você olhar para o seu corpo, você está bem com ele. Você se sentir confortável com ele. Aí você fica poderoso, poderosa, você sai no mundo certo que aquilo está em harmonia com você mesmo, com você passa alegria, você passa a sua felicidade. Isso é um direito do ser humano. E o nariz tem um forte poder de ter essa prerrogativa de fazer, esse apelo de fazer, de mudar o pensamento. É isso que eu digo para você da coisa. Você falava da paciente. Eu acho que isso é uma coisa que eu tenho observado em toda a minha experiência cirúrgica. O sucesso de cirurgia começa na consulta. Quanto mais claro, transparente a gente for na consulta, mais sucesso vamos ter no pós-operatório. Às vezes o paciente não ouve, você explica, ele está tão empolgado. Mas eu disse isso a você, tem um cirurgião até que grava a consulta, mas eu não ouvi, mas disse. Então, quando ele entende que aquilo é exatamente possível e impossível de fazer, que não é possível, ele aceita mais. Às vezes ele não entende que não é possível. Então, nós temos que repetir e explicar. Quando o paciente é muito exigente, eu prefiro não operar. Eu acho que é um tipo de cirurgia, porque quando você não consegue, o trabalho nosso maior
é poder fazer bem ao paciente. Nós somos médicos, nós queremos cuidar, como que cuida de uma ferida, de um machucado, a gente cuida da imagem do paciente. Quando você vê que você pode ajudar um paciente, aquilo lhe satisfaz. Claro que nós cobramos para isso, que é uma profissão, vivemos disso, mas não é o motivo principal que nós escolhemos medicina ou dinheiro. Eu tenho certeza que nenhum de nós escolheu por isso. Nada contra, mas eu estaria no mercado de capitais, eu teria outras coisas que eram mais rápido, todos nós. Então, no momento em que nós vamos fazer um trabalho que a gente não sinta como nos magoam, o paciente não sabe, como a gente fica triste quando a cirurgia não sai como a gente quer. O paciente não sabe quando nos magoa, quando a gente vê que fez possível e quase impossível. E que está muito bom, e o paciente não aceita aquilo, quer dizer, não aceita, quer um pouco mais. Não que a gente se aborreça com isso, mas no fundo, é uma expressão de toda aquela história do romantismo do mundo. A gente dá tudo o que a gente quer, porque eu digo ao paciente, olha, eu, tanto quanto você, eu quero esse nariz desiste rapidamente, você fica mais lindo de todas. Eu não sei se mais, igual a você, essa ansiedade eu também tenho. Agora nós temos que respeitar os limites do corpo, os limites da cicatrização e, acima de tudo, o tempo, porque o tempo realmente é a nosso favor. Você sabe que a cirurgia de nariz é a cirurgia que você faz uma vez, eu digo normalmente, às vezes tem que fazer pequenos retoques, mas quando não precisa fazer, você faz uma vez, aí você vai passar, o paciente se faz começa com 15, 14 anos, você vai até os 20 anos, a pessoa volta aos 40, aos 50 para fazer um lift, o nariz está impecável, aí você faz um lift, ela volta com 60 para 65, claro, porque o processo de envelhecimento continua, o nariz dificilmente você vai ter que tocar de novo. Quer dizer, é uma cirurgia bem paga, não é uma vez só. E qual é o limite de idade, quer dizer, o limite de até quando você opera e quando que você indica, a partir de quando? Isso é muito bom, Gisela. O que eu observo, isso é muito importante, a cirurgia do adolescente, o nariz, é poderosa. Eu tenho observado muito adolescentes, que é algo negócio da ultimate que nós conhecemos, que não é que sofra nem bullying, ela se acha, não se acha à vontade com o corpo dela, com o nariz dela. Então, até estudar, sente certa dificuldade. Eu vejo relatos das mães, minha filha só vai a festas agora, e 15 anos, 14, e não saía, e vai, e se interessou até pelos estudos. Isso realmente é recompensa para nós médicos, fabulosa, né? Mas qualquer uma outra. Eu, a partir dos 13 anos, eu opero. O que eu observo mais é o estado emocional do adolescente. Eu mando a mãe sair e converso com ela. Eu digo, você quer fazer por quê? Porque eu acho alto aqui, eu acho baixo, coisa e tal. Mas por que você acha? Alguém falou isso com você? Você mudou na sua cabeça? Não, você foi... Não, você tem nariz há pouco tempo. Você está com 13, 14 anos, você tem nariz há 2 anos. Não, né? Com 10 você não tem nariz. Você é bebê ainda. Mas, enfim, converso e elas aceitam essas pequenas alterações, modificações, de uma maneira muito confortável, suave e enriquecedora para a autoimagem dela. Então, eu opero a partir dos 13, 14 anos, depende do estado emocional. Se ela é muito... adolescentes variam um pouco, a gente conhece, né? Se ela é muito tímida, insegura, ou mostra um certo... Não entende bem as coisas, até porque o pós-operatório tem que explicar ela como é. Não é? Tem um período, ela tem que colaborar com a gente para fazer. Eu espero um pouco mais, 15, 16, chegar. Mas, normalmente, isso pode ser feito. A idade máxima, eu vi isso da Thalita uma vez, achei lindo para o lift. E quando o paciente puder sorrir, eu opero. Não é? Se tiver a capacidade de sorrir, a gente opera. Maravilhoso. Outra coisa, uma coisa interessante também, que hoje em dia é muito apelo de Instagram, e a gente vê, inclusive, profissionais não médicos, como a alectomia, fazendo também a rimodelação. O que você pensa sobre isso, você sendo cirurgião de nariz? O que você acha disso? A rinomodelação, Irene, você que é um expert em conhecimento dentro nessa injeção. Eu tive engraçado, eu fiz um curso há pouco tempo agora do mago
do preenchimento, né? É Maurício de Maio. o Maio. Decous. Pois é, o Maurício de Maio. Eu fui e ele não falou em nariz. Ele falou em tudo, não falou em nariz. Nariz realmente é um desafio maior, porque é uma região altamente vascularizada e que ela apresenta, se você não tiver um conhecimento muito profundo, como você tem, eu já tive vontade de ver, daquela área, a gente não deve fazer preenchimento. Faz em todo o rosto, não tem problema nenhum, é maravilhoso, eu acho que é um complemento formidável de cirurgia, mas o nariz é realmente uma fera negra, né? Porque ele, quando dá um enguiço ali, o negócio é sério. Eu acho que a rinomodelação, em algumas áreas, por exemplo, ela pode ser útil, por exemplo, se a raiz do nariz tem uma gibazinha, aquilo disfarça um pouco, for uma coisa muito pequena, pode ser empregada. Na base, talvez, para projetar um pouquinho a espinha nasal, que projetando a ponta do nariz levanta um pouquinho. Para pequenas alterações provisórias, não é uma coisa definitiva, pode ser, mas não creio que seja o foco realmente da... E o Rod Horris, né, que é cirurgião de nariz, ele fala isso, que às vezes ajuda você a decidir que você quer operar. Porque você faz a renomodelação e fala, nossa, estou muito mais bonito. Eu vou operar, porque agora eu vou para uma coisa definitiva. Exatamente. Assim como os narizes muito globosos, o paciente às vezes tem aquela ideia de que eu vi no Instagram isso. A gente tem que explicar que tem nariz que não adianta você aplicar nada, Não, só a cirurgia mesmo. Mas às vezes essas substâncias não atrapalham a rinoplastia? Toda substância atrapalha, como na face atrapalha. A gente opera hoje, você sabe, vocês são expertos em face, você sabe que, claro que a gente contorna, nós contornamos. Eu sempre digo, esses preenchimentos, eu estou falando, claro, dos absorvíveis, porque os outros são até impensáveis, né? Desses permanentes. Totalmente São contra impensáveis. Estamos falando dos absorvíveis, como o ácido hialurônico e coisa e tal. Bom, eles dão uma fibrosezinha um pouco mais aparente para você descolar, mas claro que nós contornamos, não vamos dizer que seja uma coisa fácil, mas pode ser contornada, mas não é proibitiva, não é? Você vai em frente, como você faz na face, você sabe que esse negócio de fio de ouro, fio de prata, não é? Não é, Bárbara? É isso aí. Dá sempre um pouco mais de fibrose, mas vai em frente. Vai em frente. Pitomba, a gente ficaria assim, acho que o dia inteiro conversando, porque o nariz é um tema fascinante e conversar com você eu acho que é mais ainda. A gente está caminhando já para o final e, em geral, a gente pede para dar um recado, né? Para o paciente que estaria, né, se interessando em fazer uma rinoplastia, o que você diria para ele? E também para o médico ou para o residente que pensa em mergulhar no mundo da rinoplastia. Para o residente, eu sempre digo que os conselhos que são pérolas, não é? Ele, claro, geralmente ele procura uma boa formação, mas que ele observe o cirurgião operar. Eu aprendi muito observando o cirurgião operar. E passava, pedia, ia, viajava aqui no Brasil ou fora, e tive dezenas de professores, mas todos eles me ensinaram uma coisinha. É muito rico você observar um cirurgião operar. Você aprende muitas coisas, mesmo se eu não falando, a maneira dele fazer, você já pega isso, é uma maneira muito boa de você. Segundo, é claro, você começar sempre de uma maneira mais simples, eu falo para os cirurgiões residentes. Evita nariz secundário, começa com o nariz mais simplesinho, e porque esse nariz simples, que a gente chama, é o nariz primário, que apresenta poucas modificações, sem muito enxerto, vai criando uma confiança para você dar um passo adiante. Então começa já com o nariz difícil, porque o nariz difícil é difícil para nós quatro aqui. Todos nós quatro temos experiência, vamos ter dificuldade, não é só vocês. Mas vocês, claro, vão sentir um pouco mais. E o terceiro é que aprenda uma técnica em que você fique confortável com ela e treine bem aquela técnica. Não vai congresso. Eu tinha um residente, cada congresso que ele ia, ele dizia, mas tem esse ponto aqui, eu vou dar com fio tal. Aí ficava um desastre, porque realmente não dá. Para. Pega um fio, qual é que você gosta? PDS, catgut, sei lá o que for. Pega o fio que você quer, faz com aquilo, fica com aquilo ali, faz dezenas, depois você troca. Claro que você tem que aprender, cada congresso instrui muito, mas não faz
experiência com o paciente. Isso tem que ser uma coisa que eles têm que ter a ideia de ficar confortável e fácil com ele. Então, eu acho que essas orientações, eles ajudam essa evolução, porque a experiência é uma palavra, meu pai dizia que experiência é você dirigindo um carro à noite, no escuro, com os faróis para trás. Ele só enxerga a estrada depois que você passa por ela, né? Os faróis estão para trás, você está chegando no escuro. E assim é a experiência, você tem que passar por ela. E aos poucos vai adquirindo essa experiência e vai ficar realmente confortável para fazer cirurgias. Bom, Ney, foi um prazer, uma honra muito grande ter você aqui conosco. Foi realmente maravilhoso essa tarde aqui com você. Isso aí, pessoal. Não esqueçam de curtir essa maravilhosa entrevista e nos acompanhar no YouTube, no Spotify, no Instagram. Bom, isso vou ficar no meu currículo, porque, três estrelas de cirurgia, passar uma tarde praticamente falando sobre rinoplastia, eu não posso desejar uma tarde melhor. Obrigado a vocês. Obrigada e muito obrigada pelo seu tempo, que a gente sabe que é muito curto, ainda mais, né, na gestão da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Obrigado, Beijo a vocês. Gisela, Irene.